Shalom para você, que bom que você está conosco. Eu quero só lembrar que a gente precisa aí do seu like, o canal da igreja está aí passando, pelas etapas que são necessárias. Eu quero falar rapidinho com você, coisas importantes, e nesse tempo de devocional, 5 coisas que nós podemos fazer durante uma tempestade. Você sabe que todos nós temos tempestades, não é? E quando a Bíblia fala de tempestade, significa tribulação, lutas e coisas assim. Lá em Mateus capítulo 14, verso 30, diz assim: porém, quando Pedro sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar, então gritou: socorro, Senhor! Vocês sabem que essa história, Jesus manda os seus discípulos atravessar uma região do mar da Galileia, e eles então estão ali no caminho, que na verdade é um lago muito grande, de água doce, mas é uma profundidade muito grande também, onde está esse lago, abaixo do nível do mar, e então tem uma tempestade, e começa as coisas a assustar os discípulos, e eles então ficam assustados, e quando vem vindo Jesus para ajudá-los, eles até acham que Jesus é um fantasma. Tem uma crendice naquela época que existia um tipo de fantasma que andava sobre as águas. E eles então ficam assustados, mas com a presença depois de Jesus, eles reconhecem que é Jesus. Pedro pede para andar até onde Jesus está andar sobre as águas. Mas lembra-se que eles estão remando já há muitas horas, estão enfrentando aquela tempestade, e essa tempestade então tira o sossego deles, tira a paz, eles estão estressados, cansados, e também talvez seja isso o motivo deles verem Jesus e acharem que não era Jesus. Então quero dizer para você que Deus está no meio das tempestades, como Jesus estava no meio daquela tempestade. Porque Jesus é eu sou. Então Jesus é aquele que cuida. No meio de qualquer tempestade que você esteja, Jesus continua ali. Então nós precisamos pensar que em 5 coisas, que Deus pode agir na sua vida no meio de uma tempestade. Agora, pensando naquele episódio, tenha coragem, primeira coisa, porque Jesus está contigo. Era isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Jesus estava, apesar de estar longe, mas Jesus estava com eles. E Jesus sabia de todas as coisas. Então tenha coragem, porque Jesus sempre está contigo. E eles precisavam encarar os medos deles. E Jesus quer que você encare os seus medos. Quais são os seus medos? Nós temos alguns medos, Medo da morte, medo da doença, medo de perder o emprego, medo de um casamento desfeito, medo de mudar de lugar. Mas nós temos que ter coragem que Jesus esteja sempre ou está conosco. A segunda coisa, quando Jesus fala com Pedro, arrisque pela fé, se arrisque pela fé. Então, quando Jesus disse para ele: olha, vem andando sobre as águas comigo, era um modo de se arriscar. Então faça tudo conforme a vontade de Deus. Mas também você deve sempre perguntar para Deus naquilo que você pode se arriscar e sair do barco. Pedro saiu do barco. Então esteja disposto a arriscar-se pela fé. Então, naquele momento, pela fé, Pedro saiu e começou a caminhar. Então você precisa se arriscar em algumas coisas. Talvez um novo emprego. Então eu conheço pessoas que estão assim há anos tentando arranjar emprego na mesma situação que ele trabalhava, na mesma pegada que ele tinha, e a coisa não acontece. Mas às vezes há necessidade de você se arriscar pela fé em outra área. Então arrisque, é importante. Terceira coisa, concentre em Jesus. No momento que Pedro
ele estava olhando para Jesus, o propósito era Jesus, ele estava esperando, né, chegar e pegar as mãos de Jesus, ele estava caminhando muito bem. Mas no momento que ele tira os olhos de Jesus, ele afunda, ele sucumbe. Então ele perdeu a concentração em Jesus. Então o seu propósito deve ser sempre em Jesus. Quando Pedro sentiu a força do vento, ele perdeu o propósito maior de ir até Jesus. Então, às vezes, os ventos são impetuosos contra nós. As lutas são grandes, as ondas são gigantes, as circunstâncias são grandes, mas você precisa, em mesmo essas situações todas, você tem que ficar concentrado em Jesus Cristo e ficar tranquilo, esperando nele. E eu posso dizer isso para você, que eu já passei muitas lutas, né? Que eu não sou um cara novo, e dificuldades, e teve um momento que eu tive que esperar em Deus. E esse esperar, não é? Ter essa paciência, é você não tirar a sua concentração dele. Quarta coisa, não duvide. Mesmo durante a tempestade, quando você sente que as coisas estão indo de mal a pior, né? Afundando talvez, como afundou Pedro, às vezes até com medo das lutas, né, que você está vivendo ali, e que você acha que não vai conseguir atravessar essas tempestades da sua vida, você precisa ter uma única coisa: fé. Fé em Jesus. A fé remove as montanhas. A fé é aquilo que te leva. Então tenha fé. Então aquele momento que Pedro colocou o pé nas águas, ele teve fé. Então você tem que ter fé, que você precisa colocar os pés nas águas. Como eu disse, no emprego novo, precisa colocar o pé. Talvez começar alguma coisa nova, empreender alguma coisa nova. Talvez você precisa de um desafio novo, de um ministério dentro da sua igreja. Talvez você precisa de algum propósito novo. Então, não duvide. Peça a Deus, continue. Por último, louve a Deus. Então, mesmo durante as tempestades, as circunstâncias que você esteja enfrentando, e esteja assustado, que isso é natural, há uma necessidade de louvar a Deus. E dizer que você vai ter a vitória, não é? Não é fácil. Eu vou dizer para você que não é fácil quando você sucumbe aos problemas. Muitas vezes aconteceu isso comigo. De eu passar horas, noites, chorando em planto e oração, mas mesmo assim, né, vem aquele momento de alívio e você pode dizer: louvado seja Deus, né? Deus está no controle de todas as coisas. Talvez Ele esteja permitindo, né, certas circunstâncias das tempestades na sua vida para você aprender alguma lição. Então, pense bem, não é? Nessas coisas que eu disse para você aqui. Tenha coragem, porque Jesus está contigo. Arrisque-se pela fé, concentre-se em Jesus, não duvide e louve a Deus em qualquer circunstância. Paulo entendeu muito bem isso e ele disse assim: eu aprendi a viver, né? Eu aprendi a andar em todas e qualquer circunstância, seja na fartura ou na pobreza, eu aprendi a louvar o Senhor. E a Bíblia fala muito sobre isso, que mesmo nas lutas, o louvor traz a vitória. Deus te abençoe, shalom para você, tenha vitória em nome de Jesus.